Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós agora vamos, com a permissão do Senhor, ler a lição 9. Salmos que inspiram confiança. O Salmo 23 é a parte mais conhecida do Saltério e possivelmente de todo o Velho Testamento. O Salmo 46 é a mais elevada exclamação de confiança e de vitória. Talvez não encontremos um crente em qualquer parte do mundo que, numa ou noutra ocasião da vida, não tenha sido levado a dizer: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esses salmos refletem experiências profundas e são fontes maravilhosas de inspiração e confiança. Eles nos fazem sentir a realidade da presença de Deus, especialmente quando a tempestade alcança o seu maior furor, revelando-nos, por outro lado, que o Deus onipotente nunca nos abandona e que o seu amor nunca falha. De valor imenso é a lição que deles extraímos quanto à importância da verdadeira fé. A humanidade está cansada e oprimida. E isso em 1972, hein? Ou alguns anos que já veio passando o livro para algumas igrejas, né? Da denominação batista. Veja só, de valor imenso é a lição que deles extraímos quanto à importância da verdadeira fé. A humanidade está cansada e oprimida, esgotada pelos trabalhos que consomem ininterruptamente as energias, pelo drama econômico que é cada vez mais apavorante, pelas guerras e rumores de guerras que destroem as esperanças de um futuro melhor, pela sexualidade desenfreada que resulta no progresso do pecado, pelos vícios sem conta que fazem crescer ainda mais o seu cortejo de misérias, pelas terríveis emoções dos conflitos familiares que abalam a estabilidade e a paz dos lares. Vê-se a humanidade cada vez mais presa de imensa e profunda angústia. Por toda parte, os nossos olhos contemplam os mesmos quadros tristes de aflições e ansiedades. Multiplicam-se as tentativas para a solução dos problemas que nos perturbam, e o mal se agrava, apagando nos corações os últimos lampejos de esperança de melhores dias. Atingido pela incerteza, confundido pela marcha acelerada de seu próprio progresso, perplexo diante da majestade de suas próprias realizações, o homem de hoje demonstra inquietação e medo. Falta-lhe aquela sensação de segurança, que é a decorrência de sua confiança no amanhã que ele desconhece. O estudo de hoje é muito oportuno porque vem dizer-nos que, ainda que imerso em aflições terrenas, o coração pode desfrutar de segurança e paz. Quando chegamos a entender que Jesus é o nosso pastor e que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, descansamos nas mãos da própria onipotência, que é Deus. Esta confiança nos assegura tranquilidade interior, a paz da alma que se pode sentir em meio à desordem e à confusão que se espraiam por toda parte. É uma preciosa herança do homem que crê em Jesus Cristo. É uma realidade que o crente experimenta, a despeito dos contratempos das horas de adversidade. O cuidado divino. Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é uma das passagens mais preciosas de toda a Bíblia. F.B. Meyer chama-o de o Salmo do Cajado, que se encontra entre o Salmo da Cruz e o Salmo da Coroa. Se o Salmo 22 fala do bom pastor que morreu, e o Salmo 24 refere-se ao pastor-chefe, que virá outra vez, o Salmo 23 trata do grande pastor que cuida do seu rebanho com devoção infatigável. É uma reminiscência do início da carreira de Davi, no tempo em que ele fazia tudo o que lhe era possível pelas ovelhas confiadas e seus cuidados. Era isso que ele queria dizer, que Jeová, seu pastor, estava fazendo por ele. Nada pode inspirar ao crente maior confiança do que a convicção de que está contado entre as ovelhas do divino redil. A paz e a segurança que o homem moderno parece haver perdido só podem ser encontradas numa experiência pessoal com Deus. É mister que saibamos dizer como o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor. A generalização das referências ou nas invocações a Deus não tem esta força. Devemos apropriar-nos de Deus para podermos senti-lo em nós mesmos e então sabermos que Ele fez para nós completa provisão, que nos levará a dizer: nada me faltará. Às vezes você está completo com o seu trabalho certo, né? Aquele que você já ama fazer, você está assim, não no emprego dos outros, mas assim, um trabalho seu. Estou dizendo um trabalho seu. Aí você quer melhorar a sua comunhão com Deus, quer ir buscar, fazer melhor para o Senhor, evangelizar melhor, se preparar no seminário teológico, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, né? E então você vai querer se especificar, querer ter uma melhor comunhão com Deus, copiando os salmos, que eu acho assim, a melhor forma, porque Deus fala com a gente quando a gente está escrevendo. É aquele momento que você está escrevendo, é aquilo que está acontecendo com você. Aí Deus está lhe dando um refúgio, uma fortaleza contra aquele momento difícil que você está atravessando. É quando você está escrevendo o salmo, você está atravessando aquele momento. E Deus está lhe dando um livramento. Quando as coisas dão errada para um trabalho, emprego, saiba que é tudo livramento. Nada acontece por acaso. Tem gente que insiste e persiste naquilo, né? Quando vê lá, depois aquele negócio dá errado, acaba em processo e as pessoas temos, né? É por isso que certas coisas, quando não dá errado, a gente fica triste, mas tudo tem uma finalidade ali, né? Tudo tem uma resposta do Senhor de livramento, né? Uma finalidade. Cada coisa tem uma finalidade na nossa vida. Continuando. Nos caminhos tortuosos da existência, só o crente pode marchar com serena confiança. O cuidado do divino pastor se revela na orientação que ele dá às suas ovelhas. Ele vai à frente do rebanho e o guia pelas veredas da justiça, aos pastos verdes e às águas tranquilas. Ele nos dirige pelos caminhos da verdade que nos levam à vida eterna. A fraca ovelhinha está guardada pela poderosa mão de Deus. Se por desventura as tentações a assaltam e conseguem vencê-la, Deus não deixa que ela permaneça no pecado. Por isso ela poderá dizer: refrigera minha alma. Os inimigos da alma não têm domínio sobre o crente.
Quão grande é o amor de Deus. O crente sabe que não está sozinho. A presença divina é uma realidade em sua vida. Nas experiências mais difíceis, ele pode dizer: Tu estás comigo. Isto afasta os temores e faz que brilhe um raio de esperança no horizonte sombrio. Ele sabe que Deus o guia até mesmo quando tiver de atravessar o vale da sombra da morte. As lutas que a todos sobrevêm não encontram desprotegida a ovelha do Senhor. A vara e o cajado do divino pastor corrigem e protegem as ovelhas, dando-lhes consolo e novo alento. Passadas as lutas, muda-se o cenário. Então as relações já não são entre ovelha e pastor. Deus é o grande hospedeiro que prepara uma festa para encher o seu povo de bênçãos espirituais. Versículo 5. A certeza da bondade, da misericórdia e do companheirismo permanente de Deus é o sublime fecho deste salmo imortal. É a demonstração de que Deus confirmará no futuro aquilo que ele foi no passado do crente. O crente sentirá multiplicado o mesmo cuidado que experimentou de Deus deste lado da vida, sem solução de continuidade ao passar desta para a vida além. A onipotência divina. Salmos 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o raiar da alva. Bramam nações, reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Salmo 46 assemelha-se ao Salmo 23, no estímulo ao otimismo que o crente deve demonstrar por força de sua confiança em Deus. Não se pense, porém, tratar-se do otimismo de quem não é atingido pelas tempestades. Isto é fácil, mas nada significa. O valor está em saber que o sol voltará a brilhar, porque as nuvens escuras que o encobrem vão passar. Só aquele que confia em Deus pode ficar firme como quem vê o invisível. Hebreus 11, 27. O Deus onipotente, Criador e sustentador de todas as coisas, é refúgio e fortaleza para o crente. Nem mesmo uma conflagração cósmica abalaria a confiança do crente em Deus. Contrastando com a destruição total, surge a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, que abrigará a Assembleia dos Remidos. Nenhum mal a atingirá. É a morada de Deus, prometida também àqueles que se abrigam à sua sombra. Aqui está um convite permanente à confiança em Deus, no seu poder, no seu amor e no seu cuidado. Muitas e grandes são as dificuldades que a vida nos reserva. Satanás e o mundo respiram ameaças de morte. A força do pecado nos assalta com astúcia e insistência. Diante de nossos olhos se desdobra um panorama desalentador. Tudo no mundo parece estar sendo abalado em seus próprios alicerces. Em meio a todas as lutas e ao derrotismo reinante, o crente em Jesus Cristo pode exclamar triunfante: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A verdade em ação. Bênçãos da confiança em Deus. A providência divina. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Podem falhar as providências humanas. A divina providência, porém, nunca falha. Por isso se sente tranquilo, mesmo nas horas difíceis, aquele que pertence ao rebanho do divino pastor. A direção divina. Guia-me nas veredas da justiça. 23:3.
Os caminhos da vida levam-nos com frequência a encruzilhadas perigosas. Se seguirmos as orientações que Deus nos aponta, nossos passos trilharão sempre a estrada luminosa que nos conduz à vida eterna. A gente sempre tem, o pessoal diz hoje em dia altos e baixos, né? Tem um momento positivo e um momento negativo. E geralmente isso acontece quando outra pessoa não nos entende, né? E revoga os seus seus pedidos, né? E a gente fica às vezes machucado pensando por que aquele pedido deu errado, né? Por que aquele cliente falhou, não quer mais, assim. As pessoas às vezes até se magoam isso com quem é negociante. Mas saiba que eu creio que Deus está agindo, porque aí vai ver se aquele cliente também não vai ser um incômodo para você, né? Se ele faz aquele charminho todo, porque algo tem errado. Porque na palavra de Deus diz, se, todo mundo tem que dizer sim, sim, não, não. Passar disso é procedência maligna, entendeu? Se você dá o seu preço, e aquela pessoa, né, fica assim, vai relevando assim. Isso aconteceu comigo até por falta de sabedoria mesmo, porque eu não sabia, assim, que isso era até bíblico, né? Que passar disso é procedência maligna. Então a gente tem que se analisar, ver que Deus pode estar livrando a pessoa, né? Te livrando daquele cliente, que será ou uma dor de cabeça, né? Ou você se livra logo da cabeça. Né? Isso tem que ser ou sai ou entra, né? Da cabeça da gente. Então, não se doa quando o próprio cliente dizer, não, espere agora um momento, deixa doer, entendeu? Pode ir, faz nada, faz na paz. Então quer dizer que você vai ter talvez até menos dor de cabeça. Né? O amor divino, veja só, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. 23:6. Deus é sempre amor. A bênção, porém, consiste em um homem saber que é o amado por Deus e que esse amor age em seu benefício. Acompanha-o pela vida afora e irá com ele para a eternidade. O poder divino. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. 46:6. Aquele mesmo poder que criou o universo e que estabeleceu as leis que o governam está conosco, quando descansamos de nossos cuidados nas mãos onipotentes de Deus. Nem mesmo todas as forças do mal juntas poderão perturbar nossa paz. Olha, descansar nas potentes mãos de Deus. Quando Deus dá, Ele dá. Quando ele não quer dar, então Ele não dá. Então, aceita que dói menos. A proteção divina. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 46:7. As tempestades chegam a todas as vidas. É a hora em que mais necessitamos de ajuda. Aquele que confia em Deus sabe que Ele é o socorro bem presente na angústia. Que Deus abençoe vocês. Aqui está a nossa lição terminada da lição 9. Pensem direitinho, mastiguem o assunto, reflitam. Salmos que inspiram confiança. É o 23, o 46, Salmos 27, né? Só a minha luz e a minha salvação, quem temerei. Temos outros, agora vem o capítulo 10, vai dizer os Salmos de Perdão. Quem quiser, continue aí. Estou fazendo uns pequenos trechos para a gente ter mais conhecimento dos conhecimentos da Bíblia, né? Dos ensinos bíblicos para o nosso dia a dia, para vencermos as lutas diárias. Ok? Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal. Amém?